Castelo Web Rádio. Anoiteceu. Acenderam-se as estrelas, turvaram-se-me os olhos ao vê-las. Anoiteceu. Acenderam-se as estrelas, turvaram-se-me os olhos ao vê-las. Aromas da Poesia. Com Mena Santos, um programa feito de palavra e de palavras. Acenderam-se as estrelas, turvaram-se-me os olhos ao vê-las, e uma vez mais anoiteceu. Aromas de Poesia. Às quartas-feiras, às 17h30, na RWR. Foste um sonho e eu acordei, foste o nada que eu amei, foste tudo o que eu perdi. Com Mena Santos. Pensando bem e melhor, é muito mais do que amor, aquilo que sinto por ti. Um programa de palavra. E uma vez mais, anoiteceu. Muito boa tarde, ouvintes da RWR. Eu sou a Mena Santos, cá estamos para mais um Aromas de Poesia. Hoje com uma pessoa, uma cara muito familiar para mim, não assim há muito tempo, mas já bem familiar porque dá-me cabo da cabeça. Exatamente, desde o dia 16 de setembro. Carlos Severino é o meu convidado de hoje. Muito boa tarde, senhor professor. Boa tarde, Mena. Como é que está? Bem disposto? Preparado? Bem disposto, obrigado. Assim é que se quer. Carlos Severino é professor de português, latim e grego. Vamos começar por aí. Professor, quem é o Carlos Severino, para além do professor de português que eu conheço? É alguém que já andou um bocadinho a passear pelo mundo, é alguém que gosta muito das letras, das palavras e dos textos, e por isso é que é professor. É alguém que gosta daquilo que faz. É alguém que chateia muito, como já tinha dito. É testemunha provada. E é alguém que vai circulando, vai andando. Vamos andando. Quando é que decide, neste percurso que tem tido, quando é que decide ser professor e porquê de português? Boa pergunta. Professor de português, eu sempre achei que gostaria de ser professor. Desde a escola primária e desde a primeira professora primária que eu tive, que é a Dona Zulmira Matos. Senhora professora da primeira e da segunda classe, como se dizia antigamente. Tive uma professora muito marcante no meu percurso escolar, no 8º, no 9º e no 10º ano. Foi a professora que me ensinou latim, e por isso também que eu fui para clássicas, que era a professora Manuela Vítor. Uma pessoa maravilhosa, que teve alguns incidentes menos maravilhosos na sua vida, mas que não tinha receio de os partilhar com os alunos. E, portanto, era o tipo de pessoa que, quando as coisas não estavam boas, porque nós não estamos bem todos os dias, a não ser que seja no teatro, porque na vida não estamos, fazia questão de que os alunos soubessem e de que os alunos percebessem que dali a uns anos as coisas também não iam estar boas todos os dias. E era a forma de o fazer e de fazer os alunos acreditar nisso. E foi uma pessoa para mim muito importante porque foi, primeiro, quem me obrigou a apaixonar-me por textos muito extensos. E obrigou-me, por exemplo, a representar o Alta Barca do Inferno do Gil Vicente e a fazer o diabo todo. Que foi assim um castigo e ao mesmo tempo um prémio, e quando aquilo acabou eu senti um grande alívio. E depois porque foi a professora que me ensinou latim com muito carinho, com muito gosto. E eu fiquei completamente apaixonado pelas clássicas. Ou seja, pelo português, porque era a minha professora de português, e pelo latim, que era a minha professora de latim. E avancei nesse caminho até ao 12º ano, preferindo disciplinas muito mais interessantes para mim, como era o caso da História, que está muito mais relacionado com o latim do que estão outras, e abandonando geografias e coisas assim. E no 12º ano foi uma mudança radical, porque eu tinha várias hipóteses. Eu entrei em vários cursos em universidades privadas e universidades públicas, e então achei que o que é que eu vou escolher, e acabei por seguir o coração e pronto, e concluí. Ao fim de 6 anos massacrei.
Interessa chegar ao fim. O tempo não é relativo. Lá está. O importante é caminhar. E o caminho faz-se caminhando, não se faz de outra forma. Exatamente. O tempo que se demora a chegar ao destino é outra conversa. É uma coisa que agora está muito na moda, é dar valor ao processo e não ao produto final. Isso já acontece há muito tempo na matemática. Não interessa que o resultado esteja mal se todas as contas que estão para trás estão erradas. Exatamente. Não é? Professor, como é que é ser professor de latim e grego? Ser professor de latim e grego neste momento começa a melhorar. Mas alguém vê-se grego, certamente. Normalmente os professores. Porquê? Porque não é que é verdade. Porque não há turmas. No caso de latim, no caso do grego, o grego só é possível no 12º ano, portanto latim no 11º e o grego no 12º ano. Em latim não há turmas muito pequenas. É uma das ofertas que as escolas não abrem. Ainda que a legislação diga que se podem abrir turmas inferiores a 10 alunos, que é o mínimo normalmente para abrir uma turma, as escolas não abrem. Porque não querem, ou não convém, ou não dá jeito, ou porque já têm outras ofertas, entenda-se por ofertas as disciplinas da opção de secundário. E o latim, com a reforma de 2004, ficou muito cingido aos cursos de Línguas e Humanidades. Cada vez são menos os alunos que vão para Línguas e Humanidades, e a maior parte deles vão para Ciências. E então os científico-humanísticos já têm agora o latim, e alguns até já têm literatura como opção também, e o latim concorre com a literatura e concorre com outras disciplinas que precisam de espaço. Eu já não dou latim há mais de 12 anos, por exemplo. Mas lembra-se bem ainda do latim. Aqui há poucos dias rezou-nos já Ave Maria. Exatamente. Em latim. O Pai Nosso, ou o que quiser. O que não quer dizer que eu não pratico o latim e que não uso o latim e que continuo a fazer formação de latim, como por exemplo estou a fazer agora, e que não esteja a planear aulas de latim ou um clube de latim ou ter esperança de voltar a ser professor de latim no ensino secundário. Porque por muito que se diga, por muito difícil que seja, porque há imensos argumentos para dizer que o latim não serve para nada. Mas há um argumento que nunca se pode esbater. 60% do vocabulário de português vem do latim. Portanto, faça-se o que se fizer, não dá. E a nossa gramática, a base é latina, porque o português vem do latim. É uma língua românica, não há como questionar. Eu lembro-me muito bem, e lembro-me de cada vez conhecer mais colegas que não são de português ou que não tiveram latim, por exemplo, colegas de inglês e alemão que não precisavam ter latim, de dizer que tem muita pena não ter tido latim, porque quando estudaram o alemão facilitar-lhes muito mais a vida, uma vez que o alemão é todo em declinações como é o latim e o grego. E o bom inglês, o inglês que é falado não no cotidiano, mas o inglês literário, nesse aspecto eles são inteligentes, mas inteligentes há muito, muito tempo. O bom inglês, eles vão buscar as palavras de base latina ou de base grega. Eles elevam imenso o vocabulário. Portanto, não é o nosso vocabulário do comum. E nesse aspecto nós teríamos nós, portugueses, línguas românicas, portugueses, espanhóis, italianos, franceses, romenos, teríamos uma grande vantagem em apanhar as outras línguas e em unir as outras línguas usando como base o latim. Mas não o fazemos. Mas não o fazemos em Portugal. Dou-lhe exemplos de países em que a coisa acontece bem. Em Inglaterra há latim, há clubes de latim no ensino primário, há latim do 5º até ao 12º ano, como opção. A Bélgica tem latim desde sempre, do 7º até ao 12º ano, como obrigatório, por exemplo. A Alemanha tem latim como obrigatório do 7º ao 12º ano, porque uma vez que é uma língua germânica, mas tem a mesma estrutura de declinações, eles usam o alemão para chegar às germânicas e usam o latim para chegar às outras línguas românicas todas, ou ou francês, ou espanhol, ou português, ou italiano. Portanto, atacam ali em duas frentes. Nós começamos agora, graças a uma medida que foi implantada este ano, que foi a autorização de uma disciplina de oferta de escola que se chama Introdução à Língua e Cultura Clássica. Vamos começar, se calhar, a ter a possibilidade de ter mais escolas com latim no 3º ciclo e no 2º ciclo, mas será sempre a opção da escola. Portanto, a escola, boas escolas, por exemplo, o Liceu Camões, que seja, o Liceu Camões tem latim desde tempo e vai continuar a tê-lo. Mas escolas que têm uma boa oferta de escola e que podem colocar como opção aos alunos, em vez de terem isto, em vez de terem expressão dramática, em vez de terem a natação, em vez de terem o que quer que seja, têm isto. E isso é possível. Não querendo comparar, mas comparando, os colégios são dos sítios onde o latim existe desde o 5º até o 12º ano, por exemplo. O Colégio São Tomás de Aquino, o Colégio São João de Brito,
bons colégios de Lisboa, alguns o do Infanta Dona Maria, etc., esses colégios mantêm o latim desde sempre e nunca tiraram o latim. Não é um latim de antigamente, porque quem estudou latim tem uma noção muito diferente do que é o latim, que era o latim de pegar no livro, pegar no dicionário, pegar no texto e traduzir. Não. Há a parte muito importante que tem de ser dada à cultura, à história da língua, às relações, como é que as próprias palavras passam do latim para o português, que é uma coisa que se vai ver depois nos nossos textos medievais, que se vê no Gil Vicente, que se vê no Camões, que se vai ver no Padre António Vieira, por exemplo. Como é que essa evolução se fez, o que é que mudou, como é que mudou, mas acima de tudo dar muita atenção à civilização e à cultura. Por muito que nós queiramos, nós pertencemos a uma cultura clássica e a uma cultura judaico-cristã. A nossa base é grega e latina, por um lado, e é dos judeus, ou judia, e cristã, por outra, por Cristo e pelos judeus. Portanto, nós temos de juntar isto aqui. É isto que, de certo modo, está na base da construção na constituição da própria Europa. São esses os valores. Nós gostamos de passar de vez em quando assim um bocadinho despercebidos e não querer saber muito de uma série de coisas. Acha que algum dia cá será implementado o ensino do latim? Eu, quando fiquei colocado a primeira vez aqui no liceu, foi em 2007. E eu pensava que vinha dar latim. Depois, na altura, eu estava em Timor, não aceitei e mantive-me fora. Fiquei a saber há pouco tempo que, efetivamente, em 2007 havia latim. Porquê? Porque eu sempre tive a ideia de que os bons liceus, as escolas de referência, aguentam-se no latim. Têm um latim e percebem a importância que é ter aquela disciplina para os alunos, para a evolução e para o crescimento. O latim sempre foi muito comparado e sempre foi dito como a matemática das línguas. Obriga a pensar. E esse pensar é um pensar matemático com a língua e ao mesmo tempo um pensar gramatical. E isso facilita muito todas aquelas noções gramaticais com que agora te está a debater, não é? Todas essas noções gramaticais, quando comparadas com uma língua, nós rapidamente, para aprender a outra língua, aprendemos a nossa. Que é uma coisa muito fácil. É uma coisa muito... É muito fácil. É uma coisa muito mais fácil do que estar simplesmente a estudar sem uma rede, sem um apoio. O estudar uma outra, eu tenho de saber a minha para poder comparar. E isso obriga-me a que eu saiba a minha. E portanto, ensina-me a minha se eu não a souber. Funciona muito bem. E eu penso que o latim... Eu tenho esperança, porque na terceira não há nenhuma escola com latim. E eu tenho esperança que o latim volte a ser implementado, muito honestamente. Em São Miguel, o latim existiu até há 2 anos na Antero de Quental, chegou a ser inclusive lecionado por uma colega minha de curso, que entretanto acabou, as turmas de latim acabaram. Existe uma escola na Povoação, que eu acho que era um sítio estranhíssimo para ver, mas a escola secundária da Povoação tem como oferta latim. E cá, por exemplo, no Liceu de Angra, que é onde dá aulas... como é que acha que os alunos iriam reagir a uma disciplina de latim? Eu não acho que iriam reagir mal. Eu não tenho feito campanha para abrir uma turma de latim, mas tenho perguntado até que ponto, quando se faz as matrículas para o 10º ano, na passagem do 9º para o 10º, perguntam aos alunos, ou dão aos alunos todas as hipóteses, porque a literatura é uma, o latim é outra, a história, a geografia e as ciências que por aí vêm. Nunca me foram muito explícitos na resposta, para ser honesto, mas eu tenho esperança, bastante esperança, que abra uma turma de latim um dia destes. Se puder ser em 2016, 2017, melhor ainda. Agradece, não é? Sim, eu ainda estarei por lá nessa altura, de certeza. Se Deus quiser, e com sucesso. Sim, vou fazer por isso. Já agora, como é que se diz aromas de poesia em latim? Aromai, vai ser o plural, e o da poesia exige um caso que é o genitivo, e portanto será poesia aí na mesma. Terminam os dois da mesma forma, mas têm funções diferentes. E em grego? Ui, isso agora já é outra conversa. Pois é. Porque o meu grego já está há muitos anos isto lá para trás. Pagar o que o senhor faz nas aulas de português com a gramática. É bom, não é? Cá se fazem, cá se fazem. Cá se pagam. Já disse o provérbio. Em grego, muito honestamente, eu não me consigo lembrar. Lembro-me da palavra poesis, que é a palavra grega para poesia, que significa simplesmente a arte de fazer. Isso é poesia, é arte de fazer. O aroma está esquecido. O aroma escapa.
Mas na próxima Mas eu comprometo-me a saber, exatamente, e na próxima segunda-feira, 6 horas, lá estaremos, às 6 horas eu ter-lhe escrito no quadro, em grego, exatamente, e depois desafiá-la a ler, em grego. Em grego? Naturalmente. Claro, mas eu estou preparadíssima. O grego é a minha língua preferida. Portanto, vamos enrascar muito bem. A professora deu aulas em Timor. 5 anos. 5 anos. Qual é a diferença de dar aulas em Timor e dar aulas em Portugal e nos Açores? Olha, ainda bem que fez essa diferença gradativa de Timor, continente e Açores. Porque são muitas as diferenças. Dê-me lá uma boa nota no texto. Dê lá. Em qual deles, uma vez que vai fazer tantos este ano? Ai, professor, menos. Não diga isso. Opa, mas vamos começar pelo primeiro. Comecemos bem. Mas eu tenho, aquilo que eu disse há bocadinho é verdade. Eu tenho esperança que o caminho faz caminhando e pode não começar bem, mas tenho a certeza que vai acabar muito bem. Sim. Diferenças entre latim, Portugal continental e Timor. Em Timor, Portugal continental e Açores. Vejamos. Açores eu estou um bocadinho limitado porque eu estive sempre na terceira. No continente também estou um bocadinho limitado porque eu estive sempre na mesma zona, ou seja, na zona de Lisboa. Ou cidade ou periferia. Portanto, ou linha de Sintra ou margem sul. Timor, estou menos limitado, estive em 3 distritos e não são muitos, portanto, a coisa é diferente. E mesmo quando estava em 3 distritos, nós deslocávamos-nos para darmos aulas a meio da montanha, por exemplo. Principais diferenças. Vejamos. Público-alvo não tem nada a ver. Em Timor, eu trabalhei com adultos, com professores, fiz formação de professores durante 5 anos, sempre seguidos, e ao mesmo tempo tive formações, dava aulas de português, inicialmente na administração pública, que era, no meu caso, o Tribunal e a Polícia de Balcau, da 2ª Diocese e da 2ª maior cidade, foi para onde eu fui em 2005. E depois dava formação de professores, como já disse, na cidade e na montanha, onde tenho um dos meus afilhados. Demorava 2h30 a chegar à montanha, mas tinha formandos que demoravam 6 horas a pé a chegar às aulas, portanto tinham todo o meu respeito. Eu dava aulas das 8 ao meio-dia e meia, de meio-dia e meia a 1h comíamos qualquer coisa e depois era da 1 às 5, eram 8 horas seguidas, e se começasse a chover, como uma vez aconteceu, e não me viesse embora, a ribeira enchia e depois eu ficava atolado no meio da ribeira com água pela cintura, que era muito bonito. Foi um momento áureo do meu primeiro ano em Timor, foi logo acontecer uma coisa dessas. Chegou a ser apanhado na corrente? Fui. Tinha dado, além de, eu dava português, portanto língua portuguesa, literatura portuguesa, psicologia educacional, metodologia geral do ensino, que era uma espécie de planificação, ensinar as pessoas a planificar e a preparar as aulas, e sociologia da educação. É essa turma de Baguia, que fica a 2h30 de Balcau de carro, assim, é uma velocidade constante e simpática, no meio da montanha do Mata Bianca, que é a 2ª maior montanha de Timor. A maior é o Ramelau. E eu queria, não é? A pessoa que está formatada para despachar e para fazer aquilo que quer fazer e que está planificado para fazer, disse, não, só mais 5 minutinhos e vamos acabar este exercício. E os 5 minutinhos fez com que a chuva em Timor não é a chuva daqui, é um país tropical e a monção é uma monção e, portanto, quando o céu abre aquilo desaba. É mais ou menos como aconteceu aqui há umas semanas atrás. Só que a água fica efetivamente assim do joelho para cima, se não for mais até. E o que aconteceu nessa altura foi que eu disse, não, só mais 5 minutos, vamos acabar isto. Os meus formandos muito generosamente disseram, professor, olha a ribeira. Eu disse, não, isto não vai encher assim tão depressa. A ribeira encheu, o motorista que ia comigo, que também era meu formando nessa turma, achou que conseguia atravessar a ribeira, enfiou-se na ribeira, o cano de escape acabou, o carro ficou lá. Nós saímos todos contentes e felizes porque rapidamente fizeram diga-se, os timorenses, só aqui um pequeno parênteses, os timorenses à primeira vista não são sequer simpáticos. Os timorenses são extremamente sérios, porque
são pessoas desconfiadas, são pessoas que tiveram sob ocupação mais de 20 anos e essa ocupação de 20 anos fez com que as pessoas não sorrissem a torto e direito e não fossem fáceis a torto e direito. Mas há 2 critérios ótimos que funcionam sempre. Um é a partir do momento que sabem que nós somos portugueses. Continuamos a ser muito bem conceituados, não propriamente como os colonizadores, mas como aqueles que estiveram sempre a tentar evitar a ocupação da Indonésia. E outra, quando uma pessoa abre um sorriso, eles sorriem logo de volta, porque veem que dali vem coisa boa. Voltando, portanto, eles nesse aspecto ficaram muito aflitos quando viram os professores, que não era só eu, era eu e mais 2 colegas, dentro de um carro que estava atolado no meio da ribeira com água a entrar para dentro do carro e fizeram um corredor humano braço a braço de uma margem à outra margem da ribeira e nós fomos passando agarrados a eles de margem a margem, tipo saco de batatas, enviados de uma margem para a outra. E a minha grande preocupação, lembro perfeitamente na altura, era e os meus testes de psicologia, porque eu tinha dado teste. Eu pensava assim, se aquilo fica tudo molhado, eles coitados já tiveram tanta dificuldade a fazer aquilo, vão ter de repetir aquilo, isto vai ser um suplício. Mas não aconteceu. Mas aconteceu uma coisa que na altura me marcou muito e que me mostrou até que ponto as pessoas são muito dedicadas àquilo que fazem. Passou uma carrinha de caixa aberta, assim, uma grande carrinha, eles têm um nome próprio, chamam-se Angunas, tanto põem mercadoria lá para dentro como põem pessoas, que nos veio ajudar. E ligaram o Jeep a essa carrinha, ataram com uma corda bastante grossa. Mas a corda rebentou e estava, além de puxar a carrinha, além da Anguna estar a puxar o Jeep, estavam também os próprios formandos a puxar. E lembro-me que na altura a corda rebentou e cortou a mão a um formando, na palma da mão. E eu, muito preocupado com aquilo que estava, fui ter, e ele disse: professor, não se preocupe que isto vai sarar, isto passa, está tudo bem. Mas as pessoas queriam realmente ajudar sem qualquer interesse. Era o ajudar, claro, porque era preciso ajudar, porque senão o carro iria pela ribeira abaixo. E a forma de estar é muito. Portanto, público-alvo não tem nada a ver. A forma de estar dos adultos é outra. Mesmo trabalhando agora com adultos, consigo, e com outros adultos com que vou trabalhando, tanto aqui como já trabalhei no Barreiro também, a forma de estar é muito diferente, porque há uma grande disparidade de idades, desde os 18 até aos 50, por exemplo. Lá eu tinha essa disparidade de idades também. Tinha formandos, professores muito novos, de 25, 30 anos, e tinha professores de 70 anos, 80 anos ainda, que nós tratávamos por avós, porque realmente conheciam nossos avós, e uma pessoa dizia: o avô está bom, aquela coisa toda, mas sem qualquer inconveniente, e eles sempre extremamente respeitosos, porque estavam efetivamente ali e percebiam e valorizavam. Isso foi coisa que os meus professores timorenses que eu vi graduarem-se depois, porque acompanhei durante 2 anos e depois vi alguns deles ainda graduarem-se no 3º ano em que lá estive, era eles dizerem uma coisa: professor, obrigado, porque o professor está longe da sua família, está longe dos seus amigos, está longe da sua terra, do seu conforto, e está-nos aqui a ajudar. E isso faz toda a diferença, porque quando uma pessoa chega a uma sala de aula em que tem uma secretária e um banco corrido, e em que caberiam ali normalmente 2 pessoas, e estão lá 3 sentadas, porque não há mais. E eu já felizmente não tive muitas situações de ter miúdos, ou de ter miúdos, crianças e jovens. Ainda tive crianças sentadas no chão porque não havia secretárias, mas que queriam aprender. Mas adultos já não tive. Mas o apertar-se porque tem de ser é uma coisa. Ou quando o meu quadro é a parede da sala pintada de preto, é outra história. Ou quando eu não tenho portas, ou não tenho janelas, ou o meu telhado é de zinco, começa a chover e eu não me consigo fazer ouvir. Mas tudo isso era atenuado pelo interesse e pela dedicação das pessoas, porque ter formandos que fazem 4 horas, 5 horas, 6 horas a pé para irem ter 8 horas de aulas e depois fazer novamente 4 horas, 5 horas, 6 horas de volta para casa para no dia a seguir estarem a dar aulas, exige respeito. E por isso é verdade que eu estava numa condição e numa situação mais limitada, mas a dedicação deles era inquestionável. E uma pessoa tenta fazer tudo, por quem se aplica, por quem tenta, por quem se esforça. E eu continuo a ser assim com os meus alunos. Na minha experiência em Lisboa, o meu público de Lisboa, o meu público da Amadora, eram terríveis nesse aspecto de não valorizar a vantagem do que tinham, dos materiais que tinham.
E eu, quando partilhei com eles a minha experiência de Timor, tinha muitas alunas indignadas a dizer: eu, se tivesse de andar a pé para ir para a escola, eu nunca ia para a escola. E mesmo confrontadas com esta ideia de: então, mas se a sua família, o seu marido, os seus filhos, os seus tios, os seus pais, porque a família, a noção de família é um bocadinho diferente da nossa. Quando há uma casa, quando há um teto, a família junta-se toda. Portanto, alguém que tem melhores condições que os outros acolhe os outros, basicamente. Se toda a gente dependesse do seu vencimento de $180, que não chega a 150 euros por mês, como é que fazia? Ficava em casa à espera que acontecesse alguma coisa, ou realmente pegava em si, ia, estudava, tentava fazer, ia dar as aulas, batalhava, exatamente. E é engraçado porque há alunos que realmente percebem o empenho, o trabalho, as dificuldades e as diferenças que existem. Mas há outros que são muito mais... Ainda lhes falta um bocadinho de maturidade de olhar para o outro e de se colocarem nos pés do outro, não é? Em vez de... Os Açores é uma outra experiência também. Porquê? Porque eu, quando cheguei cá, fiquei com adultos reclusos e adultos na escola, adultos reclusos e alunos pequeninos de 7º ano, irrequietos, muito irrequietos, que eu adoro, de quem eu gosto muito e que agora já estão no 9º ano, estou muito preocupado que eles vão fazer exame e eu estou muito preocupado, preocupo-me sempre muito com eles. Mas que são bons miúdos, muito faladores, muito agitados, mas muito bons miúdos. O que é ótimo, porque é um bom princípio. É o princípio de que aqueles miúdos vão ser alguém de valor. E isso é menos uma preocupação, por um lado. Não quer dizer que vão ser excelentes alunos, não. Mas se forem boas pessoas, eu já fico tão contente. Já é muito bom. Nos dias de hoje, acho que fico tão contente, não imagina. A experiência do público em si vai variando. Eu, de adultos, quer nos reclusos, quer na escola, da minha experiência cá, tive pessoas extremamente empenhadas. Pessoas com alguma idade que diziam: professor, isto é muito difícil para mim porque isto já não me entra na minha cabeça, aquele velho ditado: burro velho não aprende línguas. Mas as pessoas esforçam-se, as pessoas tentam, as pessoas lutam, e isso tem o seu mérito. E a verdade é que quando uma pessoa luta, quando uma pessoa se esforça, consegue. Pode não conseguir muito bem, mas consegue. E isso para mim é das coisas mais... é a minha maior recompensa. Eu não sou professor de TIC, por exemplo, na cadeia, graças a Deus, está a dizer amém. Graças a Deus. Mas os meus alunos têm o ano passado, quando fui diretor de turma, os alunos têm de produzir um dossiê reflexivo da aprendizagem. Aliás, é um dossiê individual de secundária que se chama Portfólio Reflexivo da Aprendizagem. E esse dossiê implica fazer introduções e conclusões e fazer uma introdução para cada área, e são muitas áreas, e escrever. E as pessoas não escrevem, porque as pessoas, na vida cotidiana, as pessoas não precisam de escrever. Isto é a realidade. Claro. As pessoas precisam de mandar uma mensagem, colocar uma coisa no Facebook, escrever um recado, deixar um recado, uma receita, coisas pequeninas. A formalidade do texto não é precisa. A necessidade tem de ter uma introdução, tem de ter um desenvolvimento, uma conclusão. Olhem as diferenças das linhas, olhem o parágrafo, tem de começar mais adiante. Estas coisas mínimas, para quem deixou de estudar há muitos anos... Faz muita confusão. Faz muita confusão. Confusões... Olha, uma coisa simples com a que eu me tenho confrontado agora, com uma das novas turmas que tenho, é a necessidade de começar a frase com letra maiúscula e acabar com um sinal de pontuação. Que é uma coisa simples, que vem da escola primária, vem há muito tempo. Aquela necessidade de começa-se com as letras maiúsculas, as letras maiúsculas são estas, não é? As minúsculas são aquelas, e acabar com um sinal de pontuação. Ponto final, um ponto de exclamação, de interrogação, umas reticências, tudo bem. Eu tenho imensos alunos atualmente numa das turmas da cadeia que não começam nem com letra maiúscula, nem acabam com sinal de pontuação. Isto é uma coisa mínima. Mas eu estava a dizer que não sou professor de TIC, porquê? Porque essa insistência de fazer introduções e conclusões e a estrutura dos textos, etc., já é terrível em si. Pressionar as pessoas e obrigar as pessoas e levar as pessoas a fazê-lo, pior ainda. Mas depois, quando eles têm de o fazer e passar a computador a seguir, quando nunca abriram um computador na vida... É terrível. Pronto, é muito pior. E eu, ano passado, tive o privilégio, entre aspas, de assistir à progressão de um senhor de 50 e poucos anos
que tinha imensas dificuldades com um computador, que escrevia com os 2 indicadores, o da esquerda e da direita, e deu-lhe dizer, isto se calhar vai ser um bocadinho difícil, vamos tentar, mas faz um bocadinho, eu ajudo e vamos ver e não sei o quê. E que pouco a pouco desenvolveu a sua própria técnica, que era uma técnica brilhante para mim, que é falar com o computador. Acho que todos nós fazemos isso quando eles não funcionam. Falar com o computador e questionar, isto não está bem assim porque isto é assim. E copiar os textos como tinha de o fazer para o computador, mas falar com o computador, interpelar o computador e depois, em último caso, pedir ajuda, mas tentar resolver as situações. E este progresso, este crescimento, seja em que idade for, é uma coisa para mim que eu me sinto privilegiado em testemunhar. E faz muito bem. Professor, vamos ouvir a sua faixa musical, a sua Salve Seja, a que nos trouxe, a que escolheu. Obrigado. E voltaremos já à conversa. Vamos ouvir Infante, de Dulce Pontes. Já sabe, fico por aí. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. Sagrou-te e foste desvendando a espuma, e a orla branca foi de ilha em continente, clareou correndo até ao fim do mundo, e viu-se a terra inteira. De repente surgir redonda do azul profundo. Quem te sagrou, criou-te português do mar, e nós em ti nos deu o sinal. Cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. E a orla branca foi de ilha em continente, clareou correndo até ao fim do mundo, e viu-se a terra inteira. De repente surgir redonda do azul profundo. Pois é, o meu colega faz sempre assim umas variedades. Ele sabe que esta música parte-me a cabeça. Parte-me o pescoço, não é a cabeça, é parte-me o pescoço. Deus queira que não. Professor, tínhamos tanto para falar de português, de latim, de grego, das suas experiências, mas vamos passar agora um bocadinho para a poesia. Se der tempo, voltamos um bocadinho Com certeza, à com escola. certeza. Professor, diga de sua justiça. O que quer que eu diga? Diga-me lá, gosta de poesia? Muito. 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 Muito, muito ou muito pouco? Não, muito, mesmo muito. Uma das experiências mais curiosas que eu tive na minha vida com poesia, antigamente era na escola primária, isso com certeza aconteceu consigo, pedir-lhe para decorar um texto para dizer numa festa de Natal, ou num São Martinho, ou num Carnaval, ou uma coisa qualquer. E comigo aconteceu isso com um texto muito pequenino, que eu decorei, não consigo dizer agora na íntegra e pô-lo de pé,
Mas aconteceu comigo uma coisa muito engraçada. Nós decoramos as coisas e depois esquecemos, obviamente, delas. E eu estava a ter uma aula de faculdade de latim com um dos meus professores, o professor João Beato, e ele de repente, estávamos a traduzir um texto, ele foi meu professor de literatura latina num ano e de latim no ano seguinte, então no ano seguinte estávamos a traduzir o texto e ele encontra uma semelhança com um poema de Miguel Torga e ele do nada canta, entre aspas, um poema de Miguel Torga que se chama Bucólica. E ele disse o poema com uma fluência e eu lembrei-me imediatamente do poema e depois lembrei-me a necessidade da imagem visual, lembrei-me de onde é que eu me lembrava do poema. E eu lembrava-me do poema do meu livro da 2ª classe, onde está o poema. E lembro-me depois de o ter de memorizar e ter de o dizer, não numa dessas festas, mas de o dizer à turma, de o dizer à classe, ao ano. E isso é muito curioso. Portanto, a poesia está dentro de nós. E nós vamos lendo e vai ficando. E depois vai haver, se calhar, um dia em que mais depressa vai vir ao de cima. Como sabe, e apesar de não ter sido minha aluna no ano passado, senão teria visto e teria maturado nesse aspecto. Se calhar vou ser para o ano. Mas este ano nós já vamos ver isso com o Cesário Ver quando lá chegarmos. A poesia é muito mal amada. Não é um texto fácil. É um texto com muitos recursos, com muita coisa subentendida, muito subjetivo, que cada um vai afeiçoar-se à sua maneira, que cada um vai entender à sua maneira, e nesse aspecto as pessoas são os mal amados da outra parte, porque são eles que têm de andar ali a destrinçar e tentar levar a ver o que é que realmente lá está, ou completar a ideia do que se tem. Com Camões é muito difícil, porque a forma é muito difícil, o vocabulário é muito difícil, as normas métricas são muito difíceis, foi o caso do ano passado. Com poesia do século XX é muito difícil pela subjetividade, não pela forma, porque já não temos os sonetos, ainda que tenhamos alguns poetas que escrevem maravilhosos sonetos. Já não temos a questão da forma, temos a questão de como é que aquilo se transmite. E depois temos, por exemplo, pormenores de não há pontuação. Isso pode não parecer, mas dificulta também. O Cesário Ver que nós vamos ver este ano, por exemplo, introduzindo já, vai gostar dele, tenho eu a certeza, numas coisas e não vai gostar tanto dele noutras. Mas relembro-lhe, quando lá chegarmos, para ver a reação dos seus colegas. E vai perceber a questão do mal amado e de ver a reação que as pessoas têm à poesia. Essa falta de amor e essa falta de relação, acima de tudo, vê-se muito bem na tiragem de livros de poesia. Um livro de poesia tem 500 exemplares, um romance tem 2000. Um livro de poesia demora, se calhar, 2-3 anos a ter uma segunda edição e, com sorte, um romance tem no mês seguinte. Puxa. Se toda a gente deveria ler poesia, olha, claro que sim. Por 2 critérios principais. Primeiro, obriga a pensar, que é uma coisa que faz muita falta. Obriga a pensar. E depois, se mais não fosse, obriga-nos a estar em contacto com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Toda a poesia, seja de caráter amoroso, temática amorosa ou não, tem uma relação com o sentimento. Portanto, mais cedo ou mais tarde vai puxar alguma coisa de dentro de nós. Isso pode ser muito importante. É importante nós não percebermos que temos alguma coisa lá dentro. Mas era bom que toda a gente conseguisse transmitir essa ideia de que todos temos alguma coisa cá dentro e todos conseguimos passar essa coisa, esse sentimento para fora. Sabe que acabou de dizer uma coisa com a qual eu não concordo, que todos conseguimos passar. Eu acho que a maior parte, toda a gente tem efetivamente alguma coisa lá dentro. A grande dificuldade é como passar cá para fora. Mas é possível passar. Perfeitamente. Nem todos passam nem todos da mesma conseguem, forma. nem todos têm as ferramentas, nem todos ainda perceberam como é que o vão fazer. Mas toda a gente tem. O lá facto está. é esse, a Lá verdade está. é essa. Se toda a gente tem, será muito mais fácil. Só que depois eu vejo amigos meus ou colegas meus, alguns amigos e alguns colegas, que às vezes dizem: e o tempo, eu não consigo, eu começo mas não acabo. Seja para um poema, seja para um conto, seja para um outro tipo de texto. Mas é o começar, mas não o acabar. E é o tempo. O tempo é uma sumidade nas nossas vidas. É verdade. Já os latinos... Acho que o tempo é um contratempo. É. Ao fim e ao cabo, o tempo é um contratempo.
Os latinos diziam que o tempo foge, o tempo se fugit, e tinham um deus, tanto os latinos como os gregos chamavam-lhe Cronos, que era um deus tão simpático que comia os próprios filhos. Portanto, o tempo é efetivamente isso que ele faz de nós, ele vai-nos deglutindo, porque já passou aqui uns minutinhos, não é? Olha, estou a ver o ponteiro dos meus segundos a avançar e ele nunca vai andar para trás. Isso é de certeza, para trás não há hipótese. Professor, pedi-lhe que trouxesse alguns poemas, não da sua autoria, porque só há pouco descobri que também escreve, mas fez-me o favor. Toda a gente escreve. Toda a gente escreve, exatamente, nem que seja o seu nome. Lá está. Mas só para me contrariar, fez questão de trazer poemas de outras pessoas e não dos seus. Mas não ficamos por aqui. Isto paga-se neste mundo e ainda vou ouvir um dos seus poemas. Coisa tão nêmesis, tão justiça. Eu que não estou nada bem desta constipação ainda. O que é que nos vai ler? Os poemas que eu trouxe são ambos da mesma pessoa. São de uma poeta, também se pode dizer poetisa. Eu prefiro a poeta, mas Aí está uma pergunta que queria fazer, já que é professor de português. Sim, o feminino da palavra é poetisa, efetivamente, mas há muito boas senhoras, designadamente a Natália Correia ou a Sofia Melbrenner Anderson, a Maria do Rosário Pedreira, que foi quem eu trouxe, por acaso nunca falei com ela sobre esse assunto, que defendem que efetivamente não há masculino para a palavra. Não há feminino, aliás. A palavra é aquela e não precisa de um feminino. Natália Correia tinha uma visão mais de igualdade e, portanto, era mesmo a necessidade de dizer que não, nós somos todos iguais, os homens são iguais, as mulheres são iguais, e o que interessa é aquilo que fazem, o que fazem é a poesia, portanto, não interessa se é um... Ser poeta ou poetisa. Exatamente. A Sofia, um bocadinho também essa noção, mas com uma noção com uma base diferente, que é a base a minha base, a base das clássicas, que é a noção de que o que interessa é a arte da palavra, é o trabalhar o verso. O nome não é importante. E é engraçado porque os gregos sempre deram, mesmo às mulheres, o nome de poeta. E nesse aspecto, o que interessava era aquilo que se fazia, era quem fazia e como se fazia. E não o nome que lhe davam. Não interessa se é homem ou se é mulher. E eu continuo a defender da mesma forma. Os poemas que eu trouxe são da Maria do Rosário Pedreira, uma estimada amiga, ex-colega, que foi professora durante uma série de anos, que se calhar já leu alguma coisa dela sem saber. É provável. Porque se leu, por exemplo, o Detetive Maravilhas ou o Clube das Chaves, que era uma coisa que havia muito aqueles antes da Isabel Alçada e da Ana Maria Magalhães. Aliás, mais ou menos ao mesmo tempo, quando elas começam com uma aventura no grupo dos 4 amigos, elas começaram com a Maria Teresa Maia Gonzalez e a Maria do Rosário Pedreira começaram com o Clube das Chaves, que era a questão da descoberta, levar os miúdos havia ali alguma coisa que eles tinham de descobrir, acontecia alguma coisa e eles tinham de... Foi uma pessoa que depois saiu do ensino e... eu não quero mentir, mas no final da década de 80, talvez, se não antes. E é neste momento uma das melhores editoras que nós temos em Portugal. Trabalha na Leia, passando a publicidade agora, já trabalhou numa série de editoras, foi a editora-chefe responsável por todos os catálogos que foram feitos para a Expo 98, quando nós fizemos a Expo 98, e é uma das melhores cabeças que nós temos e que já lançou alguns dos melhores escritores contemporâneos que nós temos, o José Luís Peixoto, o João Torto. Falta-me aqui o nome de uma jovem que ela lançou e que ganhou um prémio há pouco tempo, que não me ocorre. Quem, obviamente, lê muito, como é o caso dela, também escreve. É uma pessoa que escreveu muito pouco. Até agora ela escreveu 3 livros de poesia. Muito espaçados. 2 deles premiados. O primeiro ganhou o prémio da cidade de Setúbal e o segundo, Canto, Ventos e Ciprestes, ganhou outro, que é desse que eu irei ler um poema. Reuniu a poesia dela em 2012 num volume só e acrescentou-lhe mais uns inéditos. Tem cedido recentemente a uma série de desafios muito curiosos, que é, por exemplo, escrever fados. É uma das escritoras favoritas da Aldina Duarte, tanto que o último álbum dela ela constrói toda uma história à volta das personagens amorosas e todas as letras são dela.
Dos poemas que eu trouxe, deste o Canto do Vento nos Ciprestes, que é um livro para mim muito marcante e muito belo, de 2002 já vai há uns anos, mas que continua a ser um dos meus livros de eleição de poesia e continua a ser um dos livros que eu, quando posso, ofereço. Agora já não posso oferecer porque agora temos a poesia reunida, portanto quando ofereço vai tudo. É diferente. Mas é alguém de quem eu gosto muito. Além de ser uma querida amiga e de ser uma pessoa com quem que quando eu tive a oportunidade de conhecer e de questionar algumas coisas sobre a obra, a profissão de professor leva a isso, uma pessoa quer sempre saber alguma coisa, claro. E nada melhor do que falar com a fonte. Se tornou uma querida amiga e de quem eu gosto muito. Muito bem. Vamos passar ao poema então? Está preparado? Com certeza. Pudesse eu morrer hoje como tu me morreste nessa noite, e deitar-me na terra, e ter uma cama de pedra branca e um cobertor de estrelas, e não ouvir senão o rumor das ervas que despontam de noite, e os passos diminutos dos insetos, e o canto do vento nos ciprestes, e não ter medo das sombras, nem das aves negras nos meus braços de mármore, nem de te ter perdido, não ter medo de nada. Pudesse eu fechar os olhos nesse instante e esquecer-me de tudo, das tuas mãos tão frias quando estendi as minhas nessa noite, de não teres dito a única palavra que me faria salvar-te, mesmo deixando que eu perguntasse tudo, de teres insultado a vida e chamado pela morte, para me mostrares que o teu corpo já tinha desistido, que ias matar-te sem mim, e que era tarde para eu pensar em devolver-te os dias que roubara. Pudesse eu cair num sono gelado como o teu e deixar de sentir a dor incomparável de te ver acordado em tudo o que escrevi. Porque foi pelo poema que me amaste, o poema foi sempre o que valeu a pena. O mais eram os gestos que não cabiam nas mãos, os morangos a que verão obrigau. E pudesse eu deixar de escrever nesta manhã, o dia treme na linha dos telhados, a vida hesita tanto, e pudesse eu morrer, mas ouço-te a respirar no meu poema. Uma gaivota viesse trazer-me os céus de Lisboa no desenho que fizesse, nesse céu onde o olhar é uma asa que não voa, esmorece e cai no mar. Que perfeito coração, meu peito bateria, meu amor na tua mão, nessa mão onde cabia perfeito meu coração. Se um português marinheiro os 7 mares andarilho fosse quem sabe primeiro a contar o que inventasse, se esse olhar de novo brilho ao meu olhar se enlaçasse.
vida, as aves todas do céu me descem a despedida. O teu olhar esse olhar quer só ter amor que foste primeiro, que perfeito E voltamos para a última parte, de Aromas de Poesia. Deixe-me que lhe diga que foi um programa muito interessante. Ficámos aqui É verdade, professor, não se ria. Ficámos aqui esclarecidos de imensas coisas, de imensas diferenças. De diferenças com as quais nos deparamos todos os dias, com o valor que não damos àquilo que temos. A verdade é essa. Sim, sim. E que outras pessoas com muito menos apreciam muito mais aquilo que têm do que nós, que temos mais do que elas. O que é que será essencial, não é? Exatamente. Uma última pergunta. O que é para si ser poeta? Eu agora poderia ser assim muito, muito comum e citar o verso da Flor Bela Espanca. Mas pode. Ser poeta é ser mais alto, não é? É ser maior do que os homens. É ser maior. É que esta altura, que é muito curiosa neste verso, não é a altura propriamente dos 2 metros. É a altura do chegar alto. É a altura da montanha. O ser poeta é aquele que consegue chegar a todos. E esse chegar a todos é a tal história que todos nós temos cá dentro, mas também é a história de a poesia. Deixa-me lá ver como é que eu vou dizer isto. A poesia, se tivesse de ser um elemento, para mim, pessoalmente, teria de ser o ar. Porquê? Olha, primeiro, porque não se vê. Exatamente. E nós vemos cada vez menos. Cada vez menos poesia. Mas já agora, os parabéns pelo seu programa, porque o seu programa é exatamente uma forma de contrariar isso e de tornar este ar visível. Pois, muito bem. Não é? Portanto, os meus parabéns. E seria o ar, porquê? Porque todos os elementos dependem dele para existir. O fogo, se não tiver ar, extingue-se. A água tem o oxigênio. A terra precisa, tanto a terra como nós. Não é? Portanto, todos os outros elementos precisam do ar. E a poesia é isso. A poesia transparece nos outros textos. Tanto que isso é uma das coisas que se vê nos textos literários. Que é até que ponto uma pessoa está a ler um texto, uma narrativa que seja, um romance, e não aparece ali uma metáfora, ou 2 linhas, ou 3 linhas, ou um parágrafo que parece um poema escrito em prosa. Não é? Portanto, nesse aspecto eu acho que a poesia é o máximo. É o máximo. Professor,
falávamos há pouco sobre o estado, a condição da poesia. Sim. E disse-me que se eu lhe fizesse esta pergunta, sim. teria a resposta certa para mim. Como é que vê a poesia nos dias de hoje? Como é que vê a poesia cá? Olha, em extremos. Nós temos um extremo, que é o extremo do poeta que publica e paga a sua edição e faz 150 exemplares. Alguns dos quais oferece, alguns dos quais vende na sua conta de Facebook, por exemplo, ou com o e-mail, ou a palavra passa de amigo para amigo e é o primeiro livro. E depois evoluímos mais recentemente para uma edição que é chamada o crowdfunding, a edição financiada, ou seja, eu tenho um projeto, apresento um projeto a uma editora, a Livros de Ontem é uma dessas editoras, apresento-lhe o projeto, eles abrem uma campanha e os leitores a que vão pagar o próprio livro, o que eu acho que é uma ótima estratégia. Portanto, eu sou o juiz daquilo que eu vou ler. Se eu acho que aquilo que eu vou ler vale a pena, pois muito bem, eu compro o livro antecipadamente e a única coisa que eu estou a fazer é garantir que vou ter o meu exemplar, não é mais do que isso. Para as editoras de poesia, ou seja, as editoras que têm editores a trabalhar por trás há muito tempo com poesia, uma Síria Alvim, uma Relógio d'Água, são editoras que trabalham há muitos anos com poesia e que são sempre uma referência. Conseguir ser publicado uma Síria Alvim é uma referência, por exemplo. Para depois, a parte, como é que se pode dizer, do extremo máximo em que sai um livro e o livro esgota, que o caso mais recente é o Herberto Helder, que faleceu, deixe-me ver se eu não cometo nenhuma gafa a nível de datas, em outubro do ano passado, espero eu. Penso eu, que nestas últimas fases, cada vez, a poesia dele sempre está muito pautada pela questão da reescrita. Portanto, ele publicou várias vezes uma poesia toda, ou todos os poemas. Publicar todos uns poemas significa publicar um livro de 400 páginas, que obviamente não é o preço de um livro de 20, ou de 30, ou de 50, ou de 100, ou de 70. E aquilo que aconteceu com os últimos livros dele era que o livro saía e esgotava no mesmo dia, e havia uma segunda edição no dia a seguir, só que depois encontravam-se os livros à venda na internet. Um livro que estava marcado em livraria por 17, 18 euros, aparecia depois na internet por 60, 70, 80 euros. E se fizer uma pesquisa, aconselho a fazer, se for ao LX, por exemplo, escrever Herberto Helder, vai ver os livros que lá estão e ao preço a que estão. Porque tornou-se num fenómeno. O Herberto Helder, a determinada altura, começa a afastar-se. Ele nunca gostou muito dos meios de comunicação social, portanto nunca foi pessoa de dar entrevistas, tudo bem, mas era pessoa de sair de casa e de ir ao seu café e tomar o seu café, ainda que não gostasse muito. Estava na conversa com um ou outro que se chegavam e que perguntavam. Eu nunca não dizia que não, dos testemunhos que eu li. Mas essa ideia de criar um fenómeno, não é? Tudo que é exclusivo, tudo que é fechado, tudo que é inacessível, de repente tem mais valor. Claro. Pois, se calhar é verdade. Bom, vamos ver quando chegar à minha hora o que é que acontece. Que sucesso é que vou ter ou não? Para lá vamos. Não espero muito sucesso inicial, como claro. É óbvio, não é? É uma coisa que será sempre demorada, mas isto é a pura das verdades. Faça campanha, faça marketing. Não há nada nos dias que correm com tantas solicitações que nós temos de redes sociais, claro. De televisão, de internet, de tudo, que se não tiver campanha, não vai funcionar. Está a ver? Olha a dar aula dos textos publicitários aqui. Exatamente. A publicidade não me larga. Não, mas vai correr tudo bem. E quanto mais não seja, é um sonho meu. E só por isso vale a pena. Já terá valido, vale a pena. Já terá valido a pena. Professor, quero agradecer-lhe de fundo de coração ter estado prazer. Aqui. Adorei. Gostei Obrigado. mesmo muito. Obrigado Espero pelo que convite. isto conte para a minha nota. Vou ter em consideração algumas das coisas, sim. Eu falei muito bem português. Sim. Pronto, sim, então, sim. 20, 30 valores. Não, 30 valores é um bocadinho difícil. De zero. Ó professor, de 0 a 100. Não, as notas são mesmo de 0 a 200. Se te lhe dá 3 valores. Está a ver, vamos lá. Organizar aqui. 50, 50-50. Vá, um 12, um 13. Só? De 0 a 20.
Pronto, aviso já aos nossos ouvintes que a entrevista não vai para o ar amanhã. Portanto, se tinha esse sonho, esqueça, morreu. Vou da praia. Ou 15 ou nada. 15 é o seu princípio de negociação. Não, eu estava a pensar 15 no máximo já. Porque eu não sei se chega tanto. Mas estou a trabalhar para isso. Mas olha, é isso que eu lhe agradeço, é isso que eu lhe peço, é que trabalhe para isso. Pronomes e verbos e viva as funções sintáticas. Exatamente. Uma saudação cordial às funções sintáticas. Professor, costumo despedir-me com um dos meus poemas. Este é meu, mas é inspirado num outro poema, Amor é, de Camões. Este poema, por incrível que pareça, já lhe contei essa história há bocadinho, na minha turma do 10º ano, se não me engano, há muitos anos atrás. Não interessa quanto. Ganhou. Houve, pronto, o professor ou a professora, já não me lembro, pediu-nos que fizéssemos um poema inspirado naquele poema, e o meu foi o contemplado. E então, assim é. Amor é um crime aliado ao perdão. É querer odiar acolhendo um amor. É um constante penar na ausência de dor. É um lugar destinado sem ter direção. É uma perda sentida sem algo ganhar. É uma triste amargura que insiste em sorrir. É um constante vai-vem sem nunca partir. É ficar à espera sem nada esperar. É uma clara visão de uma imagem sofrida. É sentir no açúcar do fel o sabor. É saber o caminho e sentir-me perdida. Mas como esconder do frio o calor, se toda a alegria e tristeza da vida nasceu simplesmente do conceito de amor. Os meus parabéns. Ai, estava a ver que não. Estava a ver. Não me ia sobrepor à música. Mas os meus parabéns, muito Gostou. bonito. E gostei particularmente aí dos tercetos. Não sei se será os dois, penso que o do último terceto. Veja exatamente, é o último terceto. O último terceto está muito bem conseguido, parabéns. E o resto, não? professor, Está não me todo, desanime. está todo muito bem conseguido. Pronto. Mas o como último sabe, terceto- não, mas há uma justificação para isso. Os tercetos, ou o último terceto, ou até normalmente só os dois últimos versos, são a chave de ouro do poema, são aquilo que normalmente abre a interpretação. E essas duas interrogações com conclui, na verdade não abre, na verdade interroga-nos a nós, interpela-nos a nós leitores, e por isso chama-nos a nós a prestar contas também. Exatamente, portanto, passei no texto. Podemos publicar esse no jornal da escola, que eu não me importo nada. Nem eu, desde que tenha o meu nome por baixo. Claro, está É que assinadíssimo. o trabalho foi meu, a Então, noite perdida pronto. foi minha. Claro que sim. Também não foi uma noite assim muito grande, mas pronto. Professor, mais uma vez, muito obrigada por ter estado aqui. Eu é que agradeço. Não sei se quer deixar alguma mensagem para quem nos está a ouvir. Que ouçam todas as semanas o Aromas de Poesia. Exatamente. Aos nossos ouvintes, despeço-me. Já sabe que este programa e outros estarão disponíveis a partir de amanhã em ratelwebradio1.blogspot.pt. Seja feliz e já sabe que no final de cada dia há sempre um motivo para sorrir. Até amanhã. Anoiteceu. Acenderam-se as estrelas, turvaram-se meus olhos ao vê-las. Anoiteceu. Acenderam-se as estrelas, turvaram-se-me os olhos ao vê-las. Aromas da Poesia. Com Mena Santos, um programa feito de palavra e de palavras. Acenderam-se as estrelas, turvaram-se-me os olhos ao vê-las, e uma vez mais anoiteceu. Aromas de Poesia. Às quartas-feiras, às 17h30, na RWR. Foste um sonho e eu acordei, foste o nada que eu amei, foste tudo o que eu perdi. Com Mena Santos. Pensando bem e melhor, é muito mais do que amor, aquilo que sinto por ti. Um programa de palavra. E uma vez mais, anoiteceu.